Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma aula sobre saúde mental, bem-estar, liderança empática, escuta ativa e comunicação não violenta. Meu nome é Nájila Patrício, eu faço parte da Gerência de Medicina do Trabalho, sou psicóloga e é um prazer estar aqui hoje com vocês falando um pouquinho sobre esse tema. Então, pensando nessa saúde mental e nesse bem-estar, hoje eu queria trazer um pouquinho sobre a importância da saúde mental no ambiente escolar. A gente sabe que o ambiente, os professores, toda a gestão escolar tem cada vez mais passado por um processo de adoecimento associado à sua saúde mental. Tanto que é importante a gente olhar para os números de afastamentos e licenças psiquiátricas que a gente tem tido dentro do campo da área da educação. Então, para isso, acreditando que informação é aquilo que nos orienta e traz clareza, vou falar um pouquinho do que seria a saúde mental. Se você quiser mostrar o slide. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente entende que a saúde mental ela é um estado de bem-estar no qual o indivíduo consegue utilizar as suas habilidades para lidar com estresses normais da vida, trabalhar de uma forma mais produtiva e contribuir para a sua comunidade. Ou seja, a saúde mental ela não é apenas a ausência de doenças, mas é um componente essencial de bem-estar físico, social e que afeta a nossa capacidade de pensar, sentir e agir em relação ao mundo. A gente tem aí, eu trouxe para vocês, alguns indicadores de saúde mental. Entre eles, nós temos a qualidade de vida cognitiva e emocional. Isso seria a nossa capacidade de compreender e administrar as emoções, os pensamentos e os nossos comportamentos. Lidar de forma positiva com os conflitos, para que a gente consiga lidar de uma forma positiva com os nossos conflitos, primeiro nós precisamos reconhecer as emoções. Entre elas temos alegria, tristeza, nojo, medo, raiva e dentre tantas outras emoções que podem aí impactar a nossa vida, o nosso cotidiano e os nossos comportamentos. Volta a câmera para mim. Nessa parte de aprender, gente, a lidar com as emoções, é importante notarmos que não temos uma psicoeducação emocional desde o nosso desenvolvimento. Então, ao longo desses processos, é muito difícil reconhecer emoções que são desconfortáveis, como a raiva, a tristeza, quando nós temos comportamentos mais reativos dentro de uma posição de liderança. Então, reconhecer as nossas emoções, um bom gestor e um bom líder, ele precisa ter como ferramenta o autoconhecimento. Você percebeu o que você está sentindo diante de um determinado contexto e dar nome para a emoção que você sente é muito importante para você saber quais os comportamentos ou qual atitude tomar frente a isso. Porque os nossos comportamentos e muito daquilo que a gente direciona enquanto tomada de decisão está intrinsecamente associado às nossas emoções. Então, sentir raiva é desconfortável, sentir tristeza é desconfortável, às vezes aquela angústia também traz desconforto, mas ela nos sinaliza que algo não vai bem. Então, é a oportunidade que nós temos de olhar para esse sentimento, compreender ao que ele está relacionado, para a partir daí nos comportarmos em relação ao que precisamos ser resolutivos. Então, nesse sentido, o autoconhecimento e conhecer as emoções que estão permeando é muito importante para não reagir sobre um efeito emocional. Pode voltar. Além disso, a gente fala sobre a resiliência, que é a nossa capacidade de resistir, superar e prosperar após uma situação adversa e significativa. A resiliência, gente, ela é uma habilidade, não é algo que necessariamente nasce conosco. É algo que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, a partir das nossas interações, das nossas relações. Então, a resiliência é realmente um exercício. É aquilo que a gente vai desenvolvendo com o passar do nosso tempo, com o passar da vida, diante das situações que a gente enfrentou. Mas, enquanto gestor, é muito importante o desenvolvimento da resiliência, porque conflitos vão existir, tanto conflitos dentro de interação, quanto conflitos dentro do ambiente, e saber direcionar melhor é importante ter essa habilidade de resiliência, porque ela vai te direcionar a não necessariamente absorver o problema para si mesmo, e sim compreender, ter uma compreensão total
dentro do ambiente do que aquilo causa, para a partir disso você também, enquanto gestor, futuro gestor, tomar uma decisão. Reconhecer as suas limitações. E aí, de novo, pensando nisso que a gente está falando, qual é a minha estratégia de autoconhecimento? Como eu me conheço? Então, reconhecer os seus limites enquanto pessoa é muito importante, inclusive para que você possa identificar quais são os limites de atuação em relação ao outro. Então, essa percepção muito clara do que é um limite para você, e aí dentro disso, como um exemplo, a gente poderia trazer coisas que não são negociáveis, né, para si mesmo. Então, assim, dentro de uma posição de gestão, de liderança, de relacionamento com o outro, o que me compete e o que eu não estou disposto a negociar. É algo que precisa ter clareza de quais são os seus inegociáveis para saber colocar os limites dentro de um posicionamento. E além disso, a gente tem todo um regimento, né, que regulamenta a nossa ação, a nossa postura e que nos ampara também. Então, dentro disso, essa também é uma forma de reconhecer os limites, tanto o seu quanto da equipe que será liderada. E buscar ajuda, né? Esses são indicadores de saúde mental. Buscar ajuda quando precisar está entre uma das coisas também que a gente considera como indicação de saúde mental, para ter alguém para compartilhar as fases que estão difíceis na vida e que em algum momento você pode precisar de alguma orientação. Além disso, quando a gente pensa no ambiente escolar, é importante a gente reconhecer o que são fatores de risco e fatores de proteção para a nossa saúde mental. Reconhecer isso é uma forma de se amparar para prever situações. A gente entende que, enquanto gestor, algo que é muito necessário é a previsibilidade. Entendam que previsibilidade é diferente de antecipação. A antecipação ela está muito mais associada a emoções voltadas à ansiedade ou a um comportamento mais ansioso que muitas vezes vai prejudicar a tomada de decisão. Previsibilidade, aqui enquanto fatores de risco e fatores de proteção, a previsibilidade é algo que você vai ter um conhecimento prévio, um entendimento da situação para saber e prever qual a melhor decisão diante daquele contexto. Então você vai trabalhar com aspectos voltados para uma condição real e não para as condições que ficam ali dentro desse mundo da imaginação, né? Porque muitas vezes diante de um conflito, a gente passa mais tempo pensando do que realmente agindo em relação a ele. Então, a previsibilidade é olhar sempre para o contexto, para o ambiente, para a realidade do que esse ambiente se apresenta, para a partir daí você ir se amparando dentro do que é possível, do que não é. Quais fatores de risco existentes? A gente pode eliminar um pouco desses fatores de risco, porque alguns, gente, podem sim ser eliminados. Vai depender da conduta. Então, assim, quanto menor tiver os fatores de risco em relação ao ambiente, que é algo que o gestor pode direcionar, melhor vai ser a qualidade de saúde desse ambiente. Então, quanto mais fatores de risco estiverem ali expostos, né? E aí dentro disso a gente fala também dos fatores psicossociais associados ao trabalho, por isso eu apresento para vocês os fatores de risco, é algo que te traz mais conhecimento de como evitar, caso haja essa possibilidade de evitar, ou caso não haja, de pelo menos reconhecer que existe e a partir daí qual seriam as estratégias de intervenção. Dentro disso vou apresentar para vocês. Algo que é considerado como fator de risco dentro do ambiente escolar seriam as dificuldades pessoais. E dentro disso, o que seriam essas dificuldades pessoais? A gente aponta de uma forma bem clara, que seria o mau gerenciamento do tempo, dificuldade de organização do trabalho, problemas emocionais, problemas de saúde física e carência de rede de apoio. Esses seriam os maiores problemas aí, enquanto fatores de risco, dentro do que a gente diz sobre dificuldades pessoais. Quando a gente fala do mau gerenciamento do tempo, isso está muito associado a entender como esse tempo tem sido utilizado, principalmente considerando a distração, né? A gente sabe que hoje nós estamos expostos aí a muitos estímulos e esses estímulos eles podem ser algo que não condiciona bem o nosso tempo. Eu
tenho o costume de dizer que tudo aquilo que a gente faz o tempo todo com o celular na mão, a gente vai demorar mais tempo para terminar. Então, isso entraria ali como algo que poderia ser revisado, porque também pode ser uma dificuldade que entra ali dentro de um plano de trabalho, dentro de uma meta a ser cumprida, dentro de prazos a serem cumpridos. Então, isso é um fator que dá para ser analisado, né, dentro da previsibilidade, para entender como é que está o nível de distração ali das pessoas, como algo que pode ser evitado ou, né, comunicado. Dificuldades de relacionamento no ambiente de trabalho, condições precárias de trabalho, como mobiliário, né? As condições de ruído, que é algo que... as condições de ruído, gente, ela é fundamental a gente prestar uma atenção. Claro que em ambientes escolares é muito difícil ter um controle em relação a isso. Rodrigo, se você quiser. As condições de ruído, é muito difícil ter um controle em relação a isso. A gente sabe que um ambiente escolar vai ter muito ruído, vai ter bastante barulho, mas ele é um dos fatores, inclusive, quando a gente analisa fatores psicossociais do trabalho, ele é um dos fatores de altamente risco e estressores para o profissional. Então, pensar, né, em estratégias ali de como conter esses ruídos ou de minimizar um pouco o que seria isso é importante, seja em alguns momentos, né, é importante analisar, porque o ruído é um dos fatores estressores do trabalho. E aí, voltando aqui para o nosso slide, além das condições de ruído, tem também temperatura. A baixa remuneração, falta de valorização profissional, salas de aulas muito numerosas, carga horária de trabalho intensa e poucas horas de descanso, ou até mesmo violência no ambiente escolar. A gente entende que muitos desses fatores de risco não está no controle do gestor, né? A maioria deles não está passível dentro de uma condição de controle para o gestor. Entretanto, existem ali, quando a gente fala de algumas dificuldades pessoais que entrou como um dos primeiros fatores de risco, essas são capazes de analisar para pensar aí nesse campo de previsibilidade. Outras não estão só no controle do gestor, né? Exige aí toda uma equipe por trás, mas que é importante a gente considerar como algo que traz um agente estressor para o trabalho. E claro que a gente vai falar de coisa boa também. Dentro disso a gente vai falar do que seria fatores de proteção. Então, os fatores que podem proteger a saúde mental dos professores é criar uma nova rotina, e isso é responsabilidade do profissional. É importante a gente entender, né? Assim como a gente vai no médico, assim como a gente vai em qualquer outro profissional da saúde, no psicólogo, nós somos autorresponsáveis por muito daquilo que a gente decide viver, a não ser que a gente tenha uma condição psíquica, né, de um transtorno mental grave. Nós temos aí sobre a nossa vida uma autorresponsabilidade. Então, dentro disso, o gestor ele pode incentivar esses hábitos de vida para uma equipe, né? Uma forma de viver melhor, porque se a gente considera uma boa qualidade de alimentação, um sono regular, né? Dormir bem, se alimentar bem e ter aí um espaço para desenvolver alguma atividade física, esse é um fator de proteção super interessante e que previne de fato o adoecimento mental. O reconhecimento e a valorização do docente, esse também está nas mãos do gestor, né? De que forma o gestor reconhece o trabalho dos servidores que estão ali, da sua equipe, de que forma essas pessoas se sentem valorizadas. Então, oferecer feedbacks, né? Feedbacks construtivos, oferecer estratégias de amparo para esse servidor, né? Muitas vezes em condições ali interpessoais também, às vezes de pai e professores. É importante que o gestor tenha sempre essa posição de amparar os seus servidores, de amparar ali a sua equipe. Isso também reduz muito os níveis de estresse mental. O apoio no trabalho, que vai desenvolver aí esse sentimento de segurança e de pertencimento.
Pertencimento, gente, não é algo também que é dado para nós. Pertencimento é um sentimento que se cria e parte disso vem de um bom gestor, do quanto este gestor proporciona um bom ambiente de trabalho. Aquele espaço onde, quando eu não estou, eu sinto falta de estar. Claro que trabalho é trabalho, né? Nada muda isso. Então, nosso trabalho é aquilo que a gente faz enquanto fazemos o que precisa ser feito. Mas o senso de pertencimento, ele é um amparo super importante para que as pessoas se sintam motivadas. Porque se eu sinto que eu faço parte dessa equipe, se eu sinto que eu sou reconhecido, que eu sou valorizado, eu desperto aquele sentimento de utilidade, de apoio, de ajuda, onde um, né, consegue ter essa postura de levantar o outro, porque dificuldades vão vir, e que encontra nesse líder esse amparo, essa escuta ativa, né, essa posição empática em relação às necessidades que são humanas também, não só as necessidades do trabalho, mas também as necessidades humanas. Isso vai gerando um senso de pertencimento e automaticamente isso vai também elevando a motivação desse trabalhador, entendendo que motivação também não é algo que nos é dado. Motivação também é algo que se cria, né? A motivação, ela está na ação. É à medida que a gente vai realizando uma determinada tarefa, é à medida que a gente vai se sentindo pertencente a uma equipe valorizado por ela, à medida que a gente vai desenvolvendo a ação, que a gente vai se sentindo motivado para continuar. Dando um exemplo, é um pouco parecido com atividade física. A gente não vai de forma espontânea. Em algum momento da vida, a gente vai porque precisa. E dentro disso, à medida que isso vai se tornando um hábito, você vai se sentindo mais motivado aí. Então, a motivação é um pouco dessa sequência, né? Algo que você vai realizando cotidianamente, que vai fazendo parte dos seus hábitos de vida, né? Então, se você perceber em algum momento, minha equipe não está motivada, é importante olhar para o quanto eles estão se sentindo pertencentes à sua gestão. As condições adequadas de trabalho, né, que seriam mobiliário, equipamento, temperatura, a aceitação do trabalho extraclasse como parte fundamental da docência, como os planejamentos de aula, as elaborações de trabalhos, de provas, a imposição do limite, que é a atuação profissional, que ela não pode interferir na rotina pessoal de autocuidado, lazer e outras relações sociais. E aí a gente também tem o cuidado e o respeito ao docente, no sentido de não comparar, não julgar, não criticar ou até mesmo ofender, mas sim de compreender que cada professor é único, tem suas características próprias, os seus limites, desejos e sentimentos. A comunicação eficaz e não violenta no ambiente de trabalho, formação continuada do docente para fortalecimento das suas práticas e o aprimoramento de suas habilidades. Então, gente, o gestor, ele pode ser uma ferramenta de inspiração nesse sentido, de estimular, né, que ali a sua equipe esteja sempre uma equipe que se atualiza, né, que se atualiza dentro do conhecimento, que se atualiza dentro da sua prática, dentro daquilo que pode ser ofertado para as nossas crianças, para a nossa comunidade. Então, esse é algo que pode vir por um incentivo do gestor, né, que é um dos fatores de proteção muito importantes. E além disso também, por que eu foquei lá no início sobre o gestor desenvolver o autoconhecimento? Porque o gestor também é um suporte emocional para a sua equipe, né? Seja individualmente, seja coletivamente, a sua equipe, quando está passando ali por dificuldades, vai entregar essa dificuldade na mão do gestor. Então, para que esse gestor não absorva para si e não tome para si o que não é seu, é muito importante reconhecimento de limites e ter esse autoconhecimento desenvolvido para que consiga aí desenvolver bem as habilidades emocionais da sua equipe. E por fim, o trabalho em equipe, né, que é a partir desse compartilhamento de trocas, experiência e informações com colegas e equipe pedagógica que vai se desenvolvendo de uma forma mais coletiva, entendendo que equipe é sempre esse coletivo. Então, eu falei um pouquinho, né, do que são os fatores de risco e de proteção, e agora a gente vai falar um pouco do que seria essa liderança aí empática, porque a liderança empática constrói confiança e respeito.
Então, pensando nisso, gente, o que se espera aí de uma liderança empática, né? A gente tem 3 pilares importantes para essa liderança. O primeiro deles é a compreensão, né? Essa compreensão, ainda coloquei aqui acentuadamente como sendo uma compreensão profunda, mas é no sentido de ter uma compreensão mesmo, né? Então, a liderança empática, ela tem essa sensibilidade de compreender ali a vivência do outro e de pensar ali as formas de ajustar essa vivência dentro da necessidade da sua instituição. A compreensão, gente, não é compreender dificuldades ou problemas, mas entender que diante dessas dificuldades, diante desses problemas, o que vai atender à necessidade da sua instituição. Então, muitas vezes, você vai ter que se debruçar um pouquinho em determinadas questões, porque não existem soluções simples para problemas complexos. E ali a gente vai ter toda uma estruturação bem complexa no ambiente escolar, da qual esse gestor vai ter que manejar. Então, quando a gente fala sobre compreensão, é muito no sentido de entender ali o que o servidor, o professor traz, né, para você também, e o que o ambiente está necessitando, né? E aí, dentro disso, buscar esse equilíbrio entre a necessidade do trabalhador e a necessidade do ambiente, para que ambas ali sejam de uma forma medianamente atendidas, né? E medianamente porque em algum momento vai ter um desconforto, sim, mas é sempre pensando em qual estratégia pontual para equilibrar, entendendo que enquanto gestor, compreender não é fazer o que o outro quer, mas fazer ali o que realmente está dentro de um escopo educacional, né, digamos assim, que atende às necessidades humanas desse trabalhador, mas também, como eu disse e reafirmo, ao que a instituição precisa, né, o que ela está demandando. Um ambiente proativo, e aí aqui de novo, desse ambiente proativo, a gente fala do senso de pertencimento, motivação como algo que a gente vai fazendo para poder se sentir mais amparado e motivado. E além disso também, dentro desse ambiente proativo, é muito no sentido de entender como que você pode criar um ambiente mais positivo que visa uma redução de estresse, né? Porque existe uma diferença entre o estresse do cotidiano, que é saudável para nós vamos enfrentar diariamente, né? Desde o momento em que a gente sai de casa, vai para o trabalho, existem os estresses que são cotidianos, né? Que é uma forma do nosso corpo, da nossa mente ter um tensionamento, mas que consegue ser resolutivo dentro daquilo que faz parte do nosso cotidiano. O estresse, ele faz parte da nossa vida. E tem o estresse crônico, que é onde muitas vezes você já não vai tendo mais a capacidade de resolver os conflitos, conflitos que às vezes são cotidianos, inclusive, que aí a gente já fala de um estresse que vai se acentuando, e o estresse, ele é uma porta de entrada para transtornos mentais comuns, como ansiedade e depressão. Então, perceba o nível de estresse da sua equipe, porque ele pode ser um forte indicador da possibilidade de um afastamento em saúde, porque começa no estresse, né? Começa ali, todo adoecimento mental, ele não acontece da noite para o dia, né? O adoecimento, ele é progressivo, né? As pessoas, elas vão se esticando para dar conta. Então, ter essa percepção de como que está o nível de estresse, se essa pessoa já não está tendo mais as mesmas condições ou habilidades de resolver problemas cotidianos e que antes ela tinha, né, ela tinha controle sobre isso, ela tinha como resolver. É importante prestar atenção se esse estresse não tem evoluído para um estágio mais crônico, e às vezes você, enquanto gestor, vai ter essa percepção de fora, né? Então, pensar em um ambiente positivo é um ambiente que busca reduzir alguns fatores estressores. E além disso, fortalecimento da equipe, né? Quanto mais você fortalece esse senso de equipe, com diminuição de conversas paralelas, mas de assuntos que são realmente direcionados para aquilo que pode ser efetivo dentro do trabalho, a gente consegue aí ter uma demanda de amparo mesmo, né, nesse fortalecimento da equipe. Isso torna as pessoas mais proativas, e como está escrito aqui, essa colaboração, ela vai melhorar a comunicação interna. Essa cultura de apoio mútuo, ela é muito saudável dentro das instituições, né? Que é isso que a gente está falando. Um cobre o outro, um levanta o outro, e assim vai desenvolvendo um bom trabalho.
E aí, para isso, gente, a gente entende que a comunicação, ela é uma ferramenta indispensável para o gestor. Saber se comunicar é muito importante. Ah, eu sei me comunicar, eu sempre falo as coisas que precisam ser ditas. Mas enquanto gestor, aqui hoje a gente vai falar sobre a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela é uma teoria ali criada por Maslow e dentro disso ela apresenta uma ferramenta essencial para a gente. O que que ela seria, né? A maneira como a gente interage. Fala um pouco ali sobre as nossas conexões e a compreensão mútua. A comunicação não violenta, ela se embasa em 3 princípios fundamentais que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro deles é clareza e propósito. O que que seria isso? Você ter as informações muito claras, né? Porque muitas vezes a gente justifica demais para falar o que precisa ser dito. Então, saiba o que você precisa dizer, sem precisar ficar se justificando enquanto gestor. A gente precisa ser objetivo muitas vezes. Ser objetivo não é, em nenhum momento, não ser acolhedor. Clareza é literalmente você ter intenção e presença. O que que é isso? Você ter clareza sobre o que você precisa se comunicar é importante para que ao comunicar você saiba com que intenção você está se comunicando. Ou seja, para que eu vou dizer o que eu preciso dizer? Não é o porquê. Porque sempre que a gente se pergunta por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso falar isso? A gente tem inúmeras justificativas do porquê, e aí quando a gente vai se comunicar com o outro, a gente já fala se justificando. Então a clareza, ela está na intenção. Para que eu preciso fazer o que eu preciso? Então é uma pergunta um pouco mais profunda. Para que eu faço as coisas que eu faço? Para que eu preciso falar do que eu preciso falar? Então assim, o para que ele te faz ter uma reflexão realmente mais profunda, mas que também traz essa clareza de uma maneira mais respeitosa, tanto com você quanto com a pessoa que será comunicada do que precisa ser dito. Então na comunicação não violenta, olhando aqui para o nosso slide, ela vai ser bem honesta e respeitosa. E aí, honesto, gente, não é sobre falar o que eu quero, né? Mas é você realmente falar com essa intenção que eu falei para vocês, é ter intenção na sua fala, né? E dentro disso a gente vai focar nas necessidades e nos sentimentos, e não em julgamentos ou acusações. Então, assim, porque muitas vezes dentro ali dos relacionamentos, a gente vai se comunicar se justificando e fazendo apontamentos, né? E neste caso aqui, a gente precisa ter a intenção para a gente não ir julgando, porque quando a gente entra nesse campo do julgamento, da acusação, você fez, você não fez, falou que ia fazer, deu um prazo, o outro não te escuta. Ele vai ser reativo a você, ele vai buscar se defender, porque isso é um mecanismo neuropsicológico primitivo. Sempre que a gente vai falar com o outro, direcionando a nossa fala para uma acusação, automaticamente, enquanto um instinto neurobiológico e neuropsicológico de defesa, essa pessoa vai se defender. E nisso, ela pode ser reativa, ou ela vai também querer justificar, e a conversa não evolui. A conversa não tem intenção. Porque sempre que houver uma conversa em gestão, essa conversa precisa ser resolutiva. Então, dentro disso, fica apontamentos e defesa e não chega a nenhum objetivo. E pode tensionar e virar um conflito mais direto ou indireto. Então, a clareza é aquilo que aponta uma determinada condição, mas que também aponta para o que isso gerou enquanto necessidade. Quais sentimentos estão envolvidos em relação a isso? Por isso, eu falei para vocês sobre a intenção. Então, na intenção, quando eu tenho a intencionalidade de entender para que eu preciso fazer, eu não preciso fazer acusações ou apontamentos ou julgamentos ou ter que ficar se justificando. Outro princípio bem importante que a gente tem é a respeito aqui no nosso slide, está falando sobre a resolução construtiva, que é uma forma de pensar junto, né? Eu gosto muito desse conceito, porque ele traz exatamente isso. De que forma nós podemos pensar juntos sobre essa questão, né? Por isso a gente começa com clareza e respeito, porque o segundo passo seria uma resolução construtiva. Sempre que existe um conflito, ele envolve
2 ou mais pessoas. Então, nesse envolvimento, a partir de algo que é dado, de uma situação que se apresenta, é de pensar de uma forma conjunta com os envolvidos, o que pode ser uma resolução construtiva em relação a isso. Então, se você inicia essa comunicação de forma clara, né, e respeitosa, você consegue aí caminhar com essa pessoa no sentido de ter essa construção de uma resolução mais assertiva, né, de uma resolução construtiva junto com essa outra pessoa. E o próximo tópico que seria sobre relacionamentos fortalecidos. Então, praticar a comunicação não violenta vai fazer com que esses relacionamentos interpessoais eles sejam fortalecidos e promova esse ambiente aí de confiança, empatia e cooperação, que também entra como um dos fatores de proteção em relação a evitar o adoecimento mental. E aí eu vou dar um exemplo para vocês desses 4 componentes aí, também que amparam a comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta, ela vai ser estruturada em 4 pilares fundamentais. Dentro desses pilares, eles vão guiar aí de que forma eu vou desenvolver a minha escuta, né? Como é que eu posso promover uma compreensão empática e uma conexão genuína em relação a essa outra pessoa. E aí a gente começa aí com a observação, né? Dentro disso aqui, gente, eu vou trazer como é que vocês podem desenvolver isso enquanto ação prática. Na observação, o que a gente está dizendo? Que você deve descrever de forma muito concreta os comportamentos que foram observáveis sem qualquer julgamento ou avaliação. Então, descreva o comportamento, descreva aquilo que você conseguiu de fato observar. O comportamento é a ação, né? Então, qual foi a ação realizada? E aí, por isso que é importante, né, a clareza. Porque qual foi a ação realizada? Esse é o concreto, né? Não é o que fulano me disse ou ciclano me disse. É o que você, enquanto gestor, observou. Então, aí é onde a gente realmente começa a desenvolver uma prática de uma comunicação não violenta. E ela começa com a observação. O que você de fato viu, o que você de fato conseguiu observar, né? Você enquanto gestor e a sua equipe de gestão. E o próximo passo seria aí os sentimentos. Quais são os sentimentos que estão envolvidos, né? Que estão aí abraçando essa situação? Para isso, a gente precisa utilizar um termo da comunicação que é sobre como o outro se sente, né? A partir do momento que a gente consegue observar e descrever o comportamento, né, da pessoa envolvida, a gente consegue, junto disso, entender como o outro se sente, né? A gente consegue, não no sentido de vocês descreverem, mas de ter essa solicitação em como o outro se sente em relação a isso. Quando a gente fala de sentir, a gente fala de emoção. Me sinto angustiado, me sinto frustrado, me sinto sobrecarregado. É outro ponto muito importante que a gente tem observado. Muitas das pessoas que estão adoecendo mentalmente, elas são as que mais estão realmente envolvidas com o trabalho. Então, esse é um ponto importante, porque como elas são muito envolvidas, muito proativas, elas acabam se sobrecarregando. E aí é a chance onde a gente vê muitas escolas perdendo excelentes profissionais por conta da sobrecarga. Então, observe e perceba o que o outro sente. Às vezes ele não vai conseguir se comunicar, ele não vai conseguir falar que está sobrecarregado, porque talvez isso faça parte da história da pessoa. Mas enquanto gestor, você consegue observar. E a gente sabe que em alguns momentos essa sobrecarga ela vai existir, mas ela não precisa ser contínua, ela não precisa ser constante, né? O excesso de sobrecarga vai gerar sim um afastamento. Então, dentro disso é muito importante a gente perceber como o outro está se sentindo. Está se sentindo frustrado, angustiado, ansioso, sobrecarregado? São situações importantes aí de serem validadas por você enquanto gestor. E além disso, caminhando mais um pouquinho, a gente vai olhar para as necessidades.
necessidades, conectar os sentimentos às nossas necessidades universais, né? Preciso de quê? De mais reconhecimento? Preciso me sentir mais seguro? Preciso de mais autonomia? Né? Então, quando a gente fala de necessidade, a gente fala também de um outro aspecto de ação, daquilo que atende a algo que nos é comum. Quando a gente fala de necessidade, gente, é algo que todos nós temos, necessidades. Necessidade de quê? De se sentir reconhecido, de se sentir valorizado, de se sentir respeitado, de se sentir acolhido. Eu poderia ficar aqui o resto da aula listando inúmeras necessidades que nos são comuns a mim, a vocês que estão me assistindo. Então, perceber a necessidade gera a empatia, porque é algo que o outro necessita, mas que eu também necessito. Segurança, reconhecimento, valorização, tudo isso nós necessitamos no trabalho. Né? Ocupar um cargo de gestão é um lugar de reconhecimento, mas eu me sinto reconhecido neste lugar? É outro ponto importante, né? Então, assim, tô nomeando isso para vocês entenderem o que é necessidade. Fome é uma necessidade comum a todos nós. Sede também. Então, a necessidade é aquilo que nos torna humano. Se é o que nos torna humano, é o que nos faz sermos unidos de alguma forma dentro desses aspectos. São necessidades comuns a todos nós. Então é uma forma de gerar empatia, porque é algo que eu também preciso em algum momento. E o outro ponto também importante seria aí pedidos, né? O quanto isso muitas vezes é um pouco estigmatizado na nossa sociedade. Mas sim, a gente precisa aprender a fazer pedidos em relação ao outro. E isso seria através de ações bem concretas que possam atender às necessidades identificadas. Se eu me sinto reconhecido, eu preciso fazer um pedido de que eu preciso de reconhecimento. E de que forma esse reconhecimento pode ser amparado por mim. E aí, caminhando mais um pouquinho na comunicação não violenta, eu vou tentar dar um exemplo prático para vocês aqui de uma determinada situação que pode ser comum aí na escola ou nesses ambientes escolares, né? Uma situação que, enquanto gestor ou professor, talvez você já tenha vivido ou seja familiar. A situação apresentada é a seguinte. O gestor percebe que um professor entregou os relatórios de avaliação com atraso, o que atrapalhou toda a organização da equipe. O que esse gestor precisa iniciar fazendo? Observação sem julgamento. Princípio básico ali da comunicação não violenta que nós conversamos. Falar do fato sem críticas ou acusações. Teria inúmeras formas de se falar dessa situação sobre o atraso de entrega no relatório, culpabilizando a pessoa que realizou o atraso. Mas aqui na comunicação não violenta, o que nos é sugerido? Professor, notei que os relatórios da turma foram entregues 2 dias após o prazo combinado. Quando você diz, professor, eu notei, você faz uma observação. E em seguida, você diz a situação, o fato concreto do que aconteceu. Caminhando mais um pouquinho, a gente vai para a expressão dos sentimentos. Compartilhar como a situação afetou você, enquanto gestor, sem culpar o outro. Isso me deixou preocupado e um pouco sobrecarregado, porque precisei reorganizar algumas tarefas da equipe. Quando você diz, isso me deixou preocupado, você está expressando o seu sentimento. Qual é o sentimento? Preocupação. E o que isso gerou? O que essa preocupação gerou enquanto resultado? Sobrecarga. Porque você precisou reorganizar algumas tarefas da equipe. Isso foi a ação. Então, você trouxe aí a observação sem julgamento, você não culpou, mas você trouxe também o que isso gerou em forma de sentimento e que também gerou uma ação. Terceiro, nomear as necessidades, que é o que a gente está falando sobre reconhecer as necessidades. Ou seja, trazer à tona a necessidade que está por trás do sentimento. Tenho necessidade de que os prazos sejam cumpridos, para que possamos manter o fluxo de trabalho equilibrado e justo para todos. Quando você diz ao outro qual é a necessidade,
Você consegue sintonizar ele no momento presente. Quando eu falo necessidade, gente, isso é uma forma de trazer a pessoa para si, né? Porque várias questões ali podem ter acontecido que poderiam ter sido comunicadas previamente. Mas quando eu consigo sinalizar, porque muitas vezes existem determinadas situações em que vai ter atrasos ou que vai ter, às vezes, uma negligência mesmo na realização, porque o profissional não vê sentido na tarefa, não vê sentido na ação de trabalho. Então, quando isso acontece, dele não ver sentido, obviamente, de alguma forma, ele vai, não com uma certa intenção, mas sabotar a realização da mesma. Então, quando você apresenta à sua equipe qual é a necessidade do fazer, isso traz eles para uma tomada de consciência, isso traz clareza sobre a ação. Então, a gente diminui muito aí as possíveis intercorrências de trabalho que poderiam acontecer quando a gente consegue apresentar para os servidores ou para a sua equipe qual é a necessidade daquele trabalho ser cumprido em um determinado tempo. Então, voltando aqui para o nomear necessidades, você traz à tona, de fato, a necessidade da tarefa, não só a necessidade da tarefa, como o não cumprimento dela pode gerar aí todos esses sentimentos que foram ditos na expressão de sentimentos. Então, você consegue trazer a pessoa para si de uma forma muito consciente. E formular pedidos de forma clara. Fazer um pedido possível em vez de uma exigência, né? Muitas tarefas, às vezes, são apresentadas como uma exigência e não são bem vistas, né? Às vezes seria algo que a pessoa poderia desenvolver com muita boa vontade, proatividade, inclusive, mas ela acaba também sendo negligente na ação, porque isso foi apresentado a ela como uma exigência e não como um pedido possível para realização e cumprimento, né? E aí, pensando num exemplo de pedido, seria: gostaria de saber se podemos pensar juntos em uma forma de facilitar a entrega do prazo e o que poderia te ajudar para que isso não acontecesse nas próximas vezes. Ou seja, gente, o diálogo seria o seguinte: professor, notei que os relatórios da turma foram entregues 2 dias após o prazo combinado. Isso me deixou preocupado e um pouco sobrecarregado, porque precisei reorganizar algumas tarefas da equipe. Eu tenho necessidade de que os prazos sejam cumpridos para que possamos manter o fluxo de trabalho equilibrado e justo para todo mundo. Eu gostaria de te pedir para que a gente pense junto aqui em como facilitar para você a entrega do prazo. O que poderia te ajudar para que isso não aconteça nas próximas vezes? Você dá a chance da pessoa... Você quer voltar para mim? Você dá a chance para a pessoa procurar uma própria solução para uma situação problemática que de alguma forma ela própria causou. Então, a comunicação não violenta, ela é uma estratégia muito inteligente para os gestores, mas que também requer prática. Isso aqui e todo esse repertório de comunicação não é algo que dá para se desenvolver da noite para o dia, não é algo que dá para vocês ampliarem em apenas uma aula, mas é algo muito factível, né, a partir do momento que vocês têm o conhecimento de ser treinado, né, pensando nesses princípios principais aí, que é observação sem julgamento, entender ali a expressão dos sentimentos, nomear a necessidade e fazer o pedido. Como eu disse, dentro dessa situação apresentada a vocês, né, causa um estresse, causa um conflito, gera uma sobrecarga, mas isso é sinalizado para o outro sem nenhum momento culpabilizá-lo, acusá-lo, né? Essa comunicação poderia ser: você atrasou, isso desorganizou toda a equipe, agora a gente vai ter prejuízos em relação a isso, isso e isso, né? Essa comunicação ela poderia ter seguido um outro rumo. Mas à medida que você usa a ferramenta da comunicação não violenta, você traz essa pessoa para você de uma forma muito consciente, onde ela vai propor a solução do próprio problema e você vai estar ali para guiar junto com ela o que seria resolutivo dentro dessa situação para que não gere mais transtorno. Então essa é uma ferramenta que a gente indica para os gestores para que eles possam aí desenvolver, né, nas suas relações de trabalho
como sendo algo que preserva a sua saúde mental, como sendo algo que traz uma resolução para o problema e que faz um fluxo caminhar de uma forma mais fluida. E aí, pensando nisso também, digamos que assim, outro aspecto importante da comunicação não violenta, da saúde, do bem-estar no trabalho, de tudo isso que a gente tem conversado, é a escuta ativa. A gente sabe que às vezes o tempo para fala é muito grande, o tempo para escuta é muito curto, né? Principalmente pensando em uma rotina escolar. Esse tempo de ouvir o outro com um monte de barulho, um monte de situação acontecendo, às vezes ele é muito escasso. Mas é também uma habilidade a ser desenvolvida, né? Então, assim, a escuta ativa é o que te ajuda a compreender com mais clareza o que o outro está te dizendo de fato, né? Então, ela também é guiada por alguns princípios, um deles seria a atenção plena. É eu realmente diminuir os fatores que me distraem para eu prestar atenção na outra pessoa. Não é a pessoa falando comigo e eu aqui mexendo no meu celular. Porque assim eu não estou prestando atenção no outro. Às vezes eu vou ter que realmente, ou eu digitando aqui meu relatório, às vezes eu vou ter que realmente parar meu relatório, parar com o meu celular, eu vou ter que olhar para a pessoa. Literalmente olhar para o outro, para observar e escutar atentamente o que ele vai me dizer. Porque assim eu consigo diminuir os efeitos distratores. E assim também os efeitos de distração. E assim eu consigo também gerar uma conexão com a outra pessoa. Mesmo que às vezes ela esteja ali diante de mim com raiva. Eu consigo prestar atenção, né? Peraí, vamos entender o que está acontecendo. Consigo olhar para o outro, né? Então eu já gero uma primeira comunicação. Essa visual, estou atenta ao que você está me dizendo. Né? Então, isso é um fator muito importante, porque ele vai ali também já gerando condições neuropsicológicas para que eu consiga traçar o que poderia ser as possibilidades ali de resolução deste caso, mas não no sentido de já estar pensando no que vai resolver, mas no sentido de realmente estou aqui e vou ouvir, né? E às vezes a gente está no corre mesmo, olha, eu quero te ouvir, quero prestar muita atenção no que você vai me dizer, mas agora eu não consigo. Ou quero te ouvir, prestar atenção no que você vai dizer, mas eu tenho 10 minutos para essa conversa, tudo bem? Pontualmente, com clareza. Além disso, também demonstrar compreensão, né? Uma forma de demonstrar compreensão é exatamente essa do respeito. Às vezes você tem 10 minutos. Às vezes é você direcionar para a pessoa e falar, eu tenho 10 minutos para a gente ter essa conversa. Tudo bem por você? Ou você quer marcar um outro horário? É urgente a sua situação? Né? Porque aí você consegue ir entendendo com que intenção essa pessoa tá ali, para você saber com que intenção você vai reagir. E isso exige presença real, sem esses efeitos distratores que a gente está falando. Quais são os benefícios disso? Vai fortalecer a confiança das pessoas na sua gestão, vai fortalecer a sua equipe e, além disso, também diminui muito, de uma forma muito considerável, as pesquisas têm apontado, situações conflituosas, porque você consegue entregar para a pessoa o que ela está buscando, que ali, às vezes, naquele momento, é realmente a sua atenção, mas às vezes você tem 10 minutos para dar essa atenção e essa escuta, que seja os 10 minutos, mas que seja 10 minutos com qualidade. Então, caminhando nisso, né, pensando em gestão, é impossível não falar sobre ética profissional, que gera também o pilar da confiança. Quando a gente fala da ética profissional, ela é realmente ali uma força motriz que vai gerar essa confiabilidade e ela é uma bússola porque ela vai direcionar a sua equipe para onde você quer caminhar. Então o gestor ele precisa ser essa pessoa ética justamente para ele nortear o trabalho de toda uma equipe. E aí para isso a gente tem ali alguns pilares do que seria essa ética no trabalho, de qual posição se esperar de um gestor dentro dos princípios éticos, que seria o bem-estar, como sendo algo que precisa ser olhado e cuidado por esse gestor, né? A confidencialidade, ou seja, eu tive aquela conversa com o meu gestor. Então, se eu tive aquela conversa com o meu gestor, é importante que esse gestor seja confiável o suficiente para poder traçar uma resolução junto com essa pessoa,
né? Então, gerar confiança está nesses princípios básicos do não julgamento, da escuta ativa, da compreensão das necessidades e da identificação dos sentimentos. O respeito, que é um princípio fundamental, e a integridade, né? Todos esses são aspectos fundamentais para a ética profissional, e a adesão disso é o que realmente vai trazer aí uma forma de olhar com cuidado para os limites pessoais e profissionais de cada um dos seus servidores também, e isso vai promover ali um bem-estar entre a equipe, entre as pessoas que são envolvidas. E nesse sentido, gente, a gente não está falando de um gestor passivo, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, às vezes é interpretado como uma passividade. Quando a gente fala dessa ética como um pilar de confiança, muitas vezes isso é interpretado como uma passividade. E não é sobre isso. Na verdade, é sobre uma atuação mais intencional realmente. Vocês vão me ouvir falar essa palavra várias vezes. Mas é realmente ter mais clareza e consciência da sua ação enquanto gestor, né? E aí, caminhando um pouquinho, né? Mais um pouquinho, aqui eu queria mostrar para vocês o que seria aí uma implementação de uma estratégia mesmo para a sua equipe escolar. A gente começa ali com transformar os conceitos em ações que vão exigir um plano estratégico de um compromisso com toda a comunidade escolar. O segundo ponto é essa cultura escolar do cuidado. Então, se você é um gestor que propicia o cuidado para os seus, né, para a sua equipe, isso vai gerar mais entrega no trabalho. A gente muitas vezes acha que as estratégias de cuidado, elas são perca de tempo. Mas, na verdade, as estratégias de cuidado é o que prolonga o nosso tempo e a nossa vida útil no trabalho, né? Então, de novo, quais são os negociáveis e inegociáveis? Inclusive, recomendo para você, gestor, ao final dessa aula, tirar um tempo aí, 10, 20 minutos, para fazer uma lista dos negociáveis e inegociáveis dentro da sua gestão. O que você, enquanto gestor, vai estar disposto a negociar diante de situações conflitantes e o que você não está disposto a negociar. Porque essa lista aí ao longo da sua gestão pode mudar, pode alterar, mas é pelo menos para você ter um princípio de quais vão ser os seus primeiros passos, né? Então, eu recomendaria você fazer esse exercício reflexivo para que as suas ações sejam mais claras, com mais consciência, para que você consiga ir desenvolvendo a comunicação não violenta a partir disso, dos seus princípios pessoais, do que é negociável e do que não é negociável dentro da sua gestão. Então, a estratégia de cuidado eu recomendaria para vocês que fosse algo que seja implantado dentro da sua escola, porque isso diminui afastamentos, né? Afastamentos do trabalho. E como eu disse anteriormente, isso prolonga a vida útil do servidor e gera esse senso de pertencimento que é fundamental para que o trabalho aconteça dentro da rotina. Então, além disso também, algo que traz muito amparo, né, seria a construção de um regimento interno. Talvez essa seja uma meta de trabalho, construir o regimento interno da sua escola. A gente sabe que existe um regimento interno geral, mas que não diz sobre a realidade do espaço e da escola que você vai estar. Então, crie, né? Fica também uma estratégia para que você, enquanto gestor, crie aí, dentro do seu ambiente, dentro da sua realidade, junto com a sua equipe, um regimento interno, né? De ações, de práticas, incluindo as práticas de cuidado também, que é algo que fortalece ainda mais o desenvolvimento da equipe e que com certeza vai fortalecer a sua gestão. E aí, para a gente poder ir encerrando essa aula, rumo a uma escola mais saudável, digamos assim, que é o que acho que vocês, enquanto gestores, desejam, né, desenvolver e desempenhar, a gente só reforçando mesmo que uma boa liderança ela vai precisar desenvolver essa comunicação. E aí depois, se for uma necessidade, a gente pode ter um momento só sobre comunicação não violenta enquanto um treinamento. E também
sobre você ser um bom mediador. Você precisa saber mediar. Mediar não é ser passivo, não é ser extremamente tolerante, mas é saber colocar os limites quando necessários. Desejo para vocês uma boa eleição. Boa sorte a todos. Grande abraço.